Já vimos então, junto com Tomás de Aquino, que ele está utilizando uma metodologia racional para falar o seguinte: a gente tem que parar em um ponto inicial. Ele está utilizando, fazendo uma releitura cristã de Aristóteles. O motor precisa de uma origem, é uma lógica. O motor não se criou a si mesmo. Sem um ponto inicial, nós caímos no infinito. Se caímos no infinito, a matéria é eterna. Se a matéria é eterna, então ela é Deus. Deus. Só que depois, para poder combater isso aí, ele vai falar: só que Deus não é infinito. Pronto. Isso aqui está dentro do esquema filosófico, teológico de Tomás de Aquino. Ele não aceita que Deus seja infinito. Deus não pode ser infinito. Porque qual é o conceito do infinito? Vamos supor que Deus fosse infinito. Ora, o conceito do infinito é que não tem fim. Não tem fim. Aqui. Se não tem fim, tem as reticências aqui. Se eu falo que Deus é infinito, Deus não conhece a si mesmo. Porque o infinito não pode ser conhecido. Não conhece a si mesmo. O infinito não pode ser conhecido. Vamos supor que Deus fosse infinito. Significa que ele não conhece a si mesmo. Aqui está o ponto último de Deus. O último, o Z. Sabe? O alfa e o ômega. O Z. Só que o infinito continua para depois do Z. Se o infinito continua para depois do Z, quer dizer que Deus não conhece o que tem depois do Z. Porque ele é infinito. Aí Aquino fala: isso não é uma lógica. Deus não conhecer a si mesmo. Deus conhece a si mesmo. Ele é o único ser que conhece a si mesmo. Portanto, Deus é maior do que o infinito. Maior do que o infinito. Quando a gente utiliza a palavra infinito para Deus, nós estamos utilizando um termo assim da teologia positiva. Teologia positiva que precisa descrever Deus em alguns termos. A gente conhece, a gente tem a ideia do fim, não é? A gente sabe que as coisas têm fim. Olha o nosso esquema aqui, ó. A, B, C. Tudo tem fim. Deus não tem fim. E Deus também não tem início. Deus não tem origem. Deus não tem origem e Deus não tem fim. Por isso Deus não é infinito. Deus é muito mais do que o infinito. Muito mais do que isso. É Deus quem dá origem à ideia do infinito. Eu não posso aceitar então, ok, a eternidade do mundo. Não posso. Porque se eu aceito a eternidade do mundo, ou eu estou dizendo que Deus não existe, ou eu estou dizendo que o mundo é Deus. Treinem a mente de vocês, tá bem? Sempre que vocês puderem, treinem a mente de vocês com lógica, com dedução, tá? Mesmo que o raciocínio ele vai embaralhando no meio do caminho, se vocês treinarem bastante, a lógica vai ajudar vocês a terem assim, uma depuração filosófica. Os conceitos vão ficar cada vez mais claros. É por isso que na filosofia a gente procura utilizar termos mais precisos. Isso é uma prática da filosofia. Qual que é o termo que define isso? Quando você vai comprar um dicionário filosófico, você fica maluco, porque não tem fim. Quer dizer, é uma forma de expressão, né? Ele é muito extenso, ele é uma enciclopédia. O dicionário filosófico ele é muito denso, muito, sabe, extenso. Por quê? Porque dentro da filosofia a gente quer palavras que se aproximem mais ainda do conceito. E quando esbarra no outro, a gente já tem que pular para outro conceito. É um puxando o outro. Tá? Um puxando o outro. Ponto 4. O início é um motor imóvel. Se eu continuar nessa lógica, nesse raciocínio, de que todo o motor tem alguém que o criou, eu vou exigentemente chegar a um ponto inicial. O motor que não é movido. Se o motor não é movido, quer dizer que ele não passa por mudança. Ele não é aperfeiçoado. Ele não é aperfeiçoado e também ele não cai em corrupção. Se cai em corrupção, não é Deus. Se é aperfeiçoado, não é Deus. Mas se tem um ser perfeito, esse ser deve ser um Deus. Só um Deus pode ser perfeito. Se tem um ser que move todas as coisas, é porque ele tem toda a potência. Toda a potência. Vou lembrar vocês aqui, ó, que existe ato e potência. Potência, aquilo que eu posso. Ato, aquilo que eu faço. Deus é chamado por Tomás de Aquino de ato puro. O que é ato puro?
é aquele que age sem ser motivado ou ser impulsionado por outra coisa exterior a ele mesmo. Isso é ato puro. Eu estou agindo aqui porque eu estou sendo acionado para agir. Estou sendo acionado pela minha razão, minha inteligência, minha alma, meu espírito, a motivação do Instituto de Teologia, a presença de vocês. Eu tenho que ser motivado. Sem motivação, faço coisa nenhuma, caio no vazio, caio no nada. Eu preciso de alguma coisa que me movimenta. Deus não. Deus é chamado de ato puro porque Ele move a si mesmo sem uma outra coisa que o mova. E não é que Ele se motiva a si mesmo, Ele age por si mesmo. Não precisa de Jesus motivar o Pai, ou do Espírito Santo motivar o Pai. O Pai é o motivo de si mesmo, como o Filho é motivo de si mesmo, e o Espírito Santo é motivo de si mesmo, age por si mesmo, ato puro. É uma causa sem origem, uma origem anterior. Conseguiu pegar esse raciocínio? Essa é a lógica. Por isso que Ele é Deus. Você não tem como convencer Deus a agir, porque Deus age por si mesmo, em si mesmo, como finalidade de si mesmo. E toda a potência, Deus é chamado também de potência pura. Potência pura, porque Ele pode dar origem a tudo. Tudo. Ele tem potência pura. Ele pode dar origem ao bem, ao mal, ao certo, ao errado, à criação, ao céu, ao inferno, ao nada. Deus pode criar o nada, o que é um absurdo para a lógica também. O nada não existe, o nada não pode ser pensado, o nada não pode ser dimensionado, o nada não pode ser descrito. É uma palavra vazia, o nada. E dentro de uma lógica aristotélica, por Deus ser potência pura, Ele pode criar o nada. O que é o nada? O nada é algo sem nada dentro. Se não tem nada dentro, ele é alguma coisa. Já foge da lógica também, cai no âmbito do absurdo. O que é bom na filosofia de Tomás de Aquino é justamente isso. Ele vai treinando você a encontrar o absurdo, a falta de lógica. Não tem razão isso daí. Você cai num absurdo, aí você tem que pular. Aí Aquino, lógico, ele não é um tolo. Ele fala, quando caímos no absurdo, a gente pula para o âmbito da revelação das Escrituras, porque a Escritura trabalha com muitos elementos que são ilógicos, tá bem? Não cabe numa lógica aristotélica, cabe numa outra lógica, que é a lógica da fé. Então Tomás de Aquino não é ingênuo, ele sabe que tem coisa que não dá para ser explicado racionalmente. Como ele está procurando escrever para convencer os que não são crentes, tá? Os que não creem em Deus, ele fica sempre no âmbito da razão. Vou até aqui. Argumento: o início é um motor imóvel. Deus é esse motor que move, mas não é movido. Pronto, primeiro argumento de Tomás de Aquino, o motor imóvel. Se você nunca tivesse lido as Escrituras e um crente nunca tentasse provar para você que Deus existe, se você tiver uma bondade natural no coração, você vai pela lógica chegar a esse raciocínio. Essa é a lógica. Existe um Criador, existe um ser. Nós chamamos de Deus, mas existe um ser. Você pode perceber que tem muita gente que não acredita no Deus cristão, só que ele não é ateu. Que tipo de pessoa ele é? Ele é um agnóstico. Crê que Deus existe, só não sabe quem Ele é, o que anda fazendo. Não aceita a revelação das Escrituras. É um agnóstico. Deus não pode ser conhecido. Não pode ser conhecido. É a lógica do agnosticismo. Creio, mas não sei o que fazer com aquilo que eu creio. O problema do agnosticismo é que, já que eu não sei, eu também não procuro saber. Não procuro saber. E o agnosticismo acaba caindo para o ateísmo também. É uma indiferença.